Lucas capítulo 11. Certa ocasião, Jesus estava orando em um determinado lugar. Quando concluiu, um dos seus discípulos lhe solicitou: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinou aos discípulos dele. Então, ele passou a ensiná-los: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O pão nosso de cada dia continua nos dando hoje e sempre. Perdoa-nos os nossos pecados, pois assim também devemos perdoar a todos que erram contra nós. E não nos deixes sucumbir à tentação, mas livra-nos do maligno. E acrescentou-lhes Jesus: Imaginai que um de vós tenha um amigo e que precise recorrer a ele à meia-noite e lhe peça: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu acaba de chegar de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro da casa, lhe responda: Não me incomodes, a porta já está fechada, e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e dar-te o que me pedes. Eu vos afirmo que, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da insistência, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Portanto, vos asseguro: pedi e vos será concedido. Buscai e encontrareis. Batei e a porta será aberta para vós. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, se lhe abrirá. Qual pai dentre vós, seu filho lhe pedir um peixe, em lugar disso, lhe dará uma cobra? Ou, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, apesar de serdes maus, sabeis dar o que é bom aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. De outra feita, Jesus expulsou um demônio que estava mudo. Assim que o demônio saiu, o homem falou e a multidão ficou maravilhada. Entretanto, alguns deles o censuraram. Ora, ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios.
E outros ainda, apenas para prová-lo, pediam dele um sinal do céu. Mas, conhecendo ele o que se lhes passava pela mente, afirmou-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Da mesma forma que uma casa dividida contra si mesma ruirá. Ora, se assim também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como é possível que seu reino subsista? Expresso-me desta forma, pois dizeis que eu expulso demônios por Beelzebu. Sendo assim, se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Todavia, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então, com toda a certeza, é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando um homem forte, bem armado, guarda sua casa, seus bens estão seguros. Mas, quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os bens que lhe restaram. Toda pessoa que não está comigo, contra mim está. E aquele que comigo não ajunta, espalha. Quando um espírito sai de uma pessoa, passa por lugares áridos, procurando refrigério, mas não o encontrando, então cogita: voltarei para casa de onde saí. Assim que chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, passam a viver ali. E a situação final daquela pessoa torna-se pior do que a primeira. Entre mentes, enquanto Jesus comunicava esses ensinos, uma mulher da multidão exclamou: bem-aventurada aquela que te deu a luz e os seios que te amamentaram. Ele, porém, afirmou: antes disso, mais felizes são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Enquanto as multidões convergiam em sua direção, Jesus passou a admoestar-lhes: esta é uma geração perversa. Pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será concedido, a não ser o sinal de Jonas. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será
para esta geração. A rainha do sul se levantará no dia do juízo, juntamente com os homens desta geração, e os condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. A população de Nínive se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Contudo, agora aqui está quem é maior do que Jonas. Ninguém acende uma candeia e a coloca em lugar onde fique escondida, nem debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a num local apropriado, para que os que entram na casa possam ver seu luminar. São os teus olhos a luz do teu corpo. Se teus olhos forem humildes, todo o teu corpo será cheio de luz. Porém, se teus olhos forem malignos, todo o teu corpo estará tomado pelas trevas. Certifica-te, pois, que o fulgor que há no teu interior não sejam trevas. Portanto, se todo o teu corpo estiver pleno de luz, sem ter nenhuma parte dele em trevas, então ele estará verdadeiramente iluminado. Assim como quando a luz de uma forte candeia resplandece sobre vós. Ao concluir essas palavras, um fariseu o convidou para comer em sua companhia. Jesus, aceitando, foi e reclinou-se junto à mesa, conforme o costume. Entretanto, o fariseu, notando que Jesus não se lavara de acordo com a tradição cerimonial que antecede as refeições, ficou surpreso. Então o Senhor lhe declarou: vós, fariseus, purificais o exterior do copo e do prato, mas vosso interior está entulhado de avareza e perversidade. Insensatos! Aquele que criou o exterior não criou igualmente o interior? Portanto, dai ao necessitado o que está dentro do prato, e vereis que tudo vos será purificado. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devíeis, contudo, praticar essas virtudes, sem deixar de proceder daquela forma. Ai de vós, fariseus! Pois amais
os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público. Ai de vós, porque sois como sepulturas que não são vistas, por sobre as quais os homens andam sem o saber. Então, um dos advogados da lei advertiu a Jesus: Mestre, quando dizes essas palavras, também nos ofendes a nós outros. Todavia, ele afirmou: ai de vós também, advogados da lei, porque sobrecarregais as pessoas com fardos que dificilmente podem carregar. No entanto, vós mesmos não levantais um só dedo para ajudá-los. Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas, sendo que foram os vossos próprios antepassados que os assassinaram. Assim, sois testemunhas e aprovais com cumplicidade essas obras dos vossos antepassados, porquanto eles mataram os profetas e vós lhes edificais os túmulos. Por isso, também Deus advertiu em sua sabedoria: eu vos enviarei profetas e apóstolos, dos quais assassinarão alguns e a outros perseguirão. Pelo que esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas, derramado desde o início do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos asseguro, contas de tudo isso deverão ser prestadas por esta geração. Ai de vós, advogados da lei, porque vos apropriastes da chave do conhecimento, contudo, vós mesmos não entrastes, nem permitistes que entrassem aqueles que estavam prestes a entrar. Enquanto Jesus se afastava dali, começaram os fariseus e os mestres da lei a criticá-lo com veemência, buscando confundi-lo acerca de muitos assuntos. Tudo isso para tentar extrair de suas próprias palavras algum motivo para o acusarem formalmente.